que eles querem destruir essa noção? Eles querem destruir porque é mais fácil de controlar uma população onde o homem está todo inseguro, que não sabe nem sequer se ele é homem de verdade, entendeu? Sim. Sacou? Ou seja, o homem que caiu nessa e ficou extremamente inseguro e virou, sei lá, mais inseguro e fraco e frágil e seguiu a manada, ele já não era forte, em primeiro lugar. Porque provavelmente o pai dele já não era e já ensinou ele errado. Então, assim, o meu ponto é, tá fora do controle. Por que tá fora? Se eles estão controlando, por que eles têm o controle e a gente Porque não? eles têm. E aí, vamos O aceitar, que eu posso fazer é me aceitar blindar. o tirano. Eu posso me blindar. Você não pode se blindar, você Posso? já não se fudeu? Mas uma coisa é um ataque pessoal. Mas você já não se fudeu? Outra Por que coisa... você não tá blindado naquele momento? Não, mas eu não tô blindado, estou blindado a ataques. Eu vou ser atacado, acho que muitas mais vezes ao longo da minha carreira Os caras como estão te chamando de comediante. fascista lá. Inclusive, ele realmente acha que ele pode ser neutro. Pessoal, você entendeu o seguinte: vocês só podem ser neutros se vocês forem diferentes. Se vocês participam da atuação política, vocês interagem com a política no dia a dia, vocês não podem ser neutros. Neutro é aquela pessoa que, por exemplo, é o cara que é músico e que tá nem aí pra política e faz as paradas dele. Tipo, esse cara é neutro. Você não pode ter um puta de um podcast desse tamanho e chamar as pessoas de política e acreditar que a esquerda vai te deixar em paz. A verdade é, da minha posição, pessoal, como Mancapa, caguei. Por favor, fique neutro, é até melhor. A indiferença ou a neutralidade sempre são mais positivos para não manter a sociedade nessa loucura de preciso me politizar, preciso me politizar. Para o ponto de vista da esquerda, a esquerda não vai deixar isso acontecer. É por isso que tanta gente sai do estado de neutralidade para uma posição ou de esquerda ou uma posição ou afirma a posição de direita, porque eles veem nos artistas um grande problema quando eles preferem se manter quietos. Eles sempre clamam para dizer não seja isentão. Eles querem essas posições. Né? Então, tenha isso em mente. Sabe uma coisa que é interessante? Oi. Tocar fogo em si mesmo, eu acho que não é ser neutro, não. Não sei. Às vezes, né, o budista lá... por causa de questões políticas, não parece ser neutro, não. É neutro tocar fogo em si mesmo? É neutro? Não, né? Não. Não, só por curiosidade, porque às vezes eu sou doido, né? Às vezes eu não sei, não. Dá pra ir, Mas eu sei, mas esse tipo de ataque vai acontecer mesmo. Mas o problema é se o ataque me moldar e aí eu viro outra coisa, peço desculpas e me mantenho. Aí eu vou pro lado dos caras para não ser mais atacado. Aí isso é uma mudança de comportamento. Sim. Eu não tô imune a ser atacado. Sim. E muito menos a me sentir atingido e ficar alguns dias mal. Isso tá todo mundo vai passar por isso em algum momento. O que eu tô falando é uma coisa maior. Isso vai te tirar do teu caminho. Você vai baixar a cabeça, vai mudar de caminho porque você se sentiu... eu não vou baixar a cabeça, mudar de caminho, não vou parar de falar sobre o que eu acho que eu tenho que falar, só porque tem gente que pode me fuder, entendeu? Então, o que eu posso fazer na minha vida é me blindar, é cuidar da minha casa, cuidar da minha família, da minha mulher, do meu cachorro que eu tenho hoje, da minha empresa, da minha comédia, dos meus amigos comediantes. É isso que eu posso fazer. Eu não posso tentar preparar um terreno para que eu não seja mais atacado. Eu vou ser atacado. De qualquer maneira, porque um dia eu vou fazer uma piada que vai ser uma bosta, que vai atingir o calo de alguém e eu vou ser atacado. Eu não tenho como preparar um terreno onde eu nunca mais... Sabe uma coisa que eu acho curioso nesse sentido? O jeito que ele fala como se a única forma de interagir com a política, a única forma de ofender a esquerda, a única forma de ofender os globalistas que ele tivesse fosse através das piadas. E ele não entende que a mera existência dele já é, quando ele é neutro, uma ameaça para a esquerda. Que é exatamente isso que o Gaio Fato estava tentando atacar. O Gaio Fato estava justamente tentando fazer ou ele se desculpar pelas atitudes dele e se afirmar enquanto uma pessoa de esquerda ou se afirmar fascista. Ele não entende isso. Ele não entende que a neutralidade dele é uma ofensa à esquerda. Realmente, ele ainda não pegou essa parte. mais seja atacado. Eu sei que eu vou ser atacado.
E eu não posso controlar isso. O que eu posso controlar é o meu ambiente e me blindar. Não há ataques, mas me blindar quando eu for atacado, Mentalmente. tá com a mente no lugar certo para entender que eu fui atacado, o que eu tô sentindo. Tô me sentindo fraco agora. Posso até chorar, não tem problema nenhum. Eu choro porque eu tô sendo ameaçado de morte. Isso não tá me tirando do meu caminho. Tá entendendo o que eu tô falando? Sim, Então, claro. eu posso. Mas eu não tô julgando o teu caminho. Então, eu né? posso controlar a minha mente, a minha comédia, meus amigos, comediantes. Eu não posso controlar eles, mas você eu não posso controla controlar eles, você não con- Ninguém tá pedindo para você controlar outras pessoas. A gente tá pedindo justamente que você tenha a noção de que uma hora ou outra você vai ser levado por outros caminhos. Eu nem tô pedindo porra nenhuma, não, meu irmão. Acho que cada um tem que fazer o seu rolê mesmo. E como se Não, fuder, que se foda. Eu mas- acho que o bagulho mesmo é doido, entendeu? Para mim, eu gostaria apenas que ele tivesse a noção de que em algum momento ele vai ser empurrado para um lado ou para o outro. Que essa noção de neutralidade não existe enquanto ele for considerado um agente político por parte das pessoas. Eu só quero que ele tenha essa noção de que em algum momento eles vão bater com força e eles vão continuar batendo e batendo e batendo e batendo para você sair desse lugar. Porque esse lugar é péssimo para eles. Não, acho que ele tem consciência disso, cara. Não, se ele, Eu só acho se que ele ele tem realmente. essa noção, então ele sabe que, nesse sentido, ou ele vai ficar sofrendo esses impactos durante muito tempo, isso pode prejudicar a carreira dele para sempre, ou ele vai, em algum momento, ter que ceder. Mas o Indo pro lado problema pro outro. é que é porque é impossível. Por exemplo, na discussão desses dois, é impossível fazer qualquer um dos dois concordar com o que a gente tá falando. Porque, tipo, as nossas posições. Tipo, esses dois eles têm certeza. Tá ligado? O homem que tem certeza é o homem que sabe de tudo. Tipo, o Monark sabe de tudo, o Petri sabe de tudo. Por quê? Porque o Monark deu certo. Tudo que o Monark tem hoje na vida, o Monark acredita por ser quem ele é. Ambos acham que foi acidental, porque isso faz parte da compreensão e da educação que a gente teve aqui no Brasil, fraca, se o Petri quiser chamar assim, do pai dele, da mãe dele, fraca, de não perceber que aquilo que a gente faz hoje, inclusive tem um podcast falando sobre isso, né, que hoje ele valoriza muito a questão de você se dedicar e fazer todo dia a mesma coisa para conseguir ter as coisas e tal, e etc, blá, 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 blá. Ele tem um podcast falando disso, né, falando sério sobre isso. Mas ele tem a compreensão de que, tanto ele como o Monark, que eles estão hoje no lugar aonde caiu no colo deles. E caiu no sentido mais... Sabe aquela sensação do brasileiro que alguma hora as coisas vão dar certo? Que um milagre vai acontecer na sua vida? Uhum. Sabe aquele milagre fantasioso que basta você ser cego e inócuo e alguma coisa vai acontecer de bom na sua vida, tá ligado? Sim, sim. Fala. É uma fé às avessas. É tipo aquele não sei o que aranha, aquele comunista lá, como é que era o nome dele? Que o Olavo fala, o não sei o que aranha. Que o Olavo fala dele, daquele mito que os comunistas trouxeram pro Brasil. Que a mulher tem um filho na floresta e aí o porco vem e come, que dali é a vida, tá ligado? Eu lembro. Alguma coisa aranha o nome dele. É isso mesmo. Me deu branco aqui, mas eu sei o que você tá falando. Então, que o Olavo fala que esse foi o único comunista que quis combater essa perspectiva, que tem aquela obra literária, que tem um casal que eles vão para um lugar no Nordeste, tá em guerra lá, com os cangaceiros e tal, e quem guia eles é um cego. Sim. Que é essa contraposição, tipo, o cego, ele conseguia, tipo, ter a memória do barulho, das coisas, do cheiro, e ele conseguia se guiar mesmo sem a visão, e do outro lado tinha uma mãe que tem um filho, e que mesmo com todos os atributos perdeu o filho pro porco, e que aquilo dali é a vida, é consequência da vida, e que a vida acontece, e são acidentes e tragédias. Enquanto do outro lado tinha um cego preparado para as tragédias e pro lado bom também, apesar de estar cego, né, não ter a visão. Então, para ambos, tanto pro Petri quanto pro Monark, eles meio que deram certo. Sim. Meio que aconteceu. Meio que o porco não comeu o filho deles. Não é como se eles tivessem a capacidade, eles tiveram a capacidade de que mesmo cegos, eles conseguiram se guiar mediante ao que tinha pra eles, tá ligado? Tipo, eles não... O Petri tem toda a questão do Flow ter chamado ele ter sido amigo daquele cara lá, o Meirelles, e o Meirelles ter apresentado ele pro Flow, e aí depois no Flow ele foi lá e deu certo.
tá ligado? E conseguiu as coisas dele. Foi meio que acidental, já tava, sabe? O Monark é a mesma coisa. O Monark fez vídeo de Minecraft, deu certo, depois fez um podcast, e tudo meio que deu certo, e ruiu, e ele não conseguiu ter controle sobre nada. É como se tudo que aconteceu na vida dele, de bom e ruim, não teve controle. Então, ambos têm certeza que são acidentes. A vida acontece, ponto. São acidentes. Então, homens que acreditam nos acidentes constantes e acreditam que são as pessoas mais abençoadas e que os milagres aconteceram, são impossíveis de ser convencidos. Eu tenho a sensação, a não ser que o Espírito Santo toque o coração de um desses dois homens, eles não vão... É a tal da ignorância invencível, tá ligado? Tipo, eles têm certeza que as coisas vão acontecer, pro bem ou pro mal. E eu já estou fazendo o que eu consigo fazer. Essa é a premissa. E ambos sabem que poderiam fazer mais. Mas não querem mexer com a sorte. A sorte me botou aqui, eu tô aqui, tá dando certo. Se eu mexer com a sorte, eu me fodo. Sim. E ambos têm as suas validações disso. Porque quando o Gael Fato quis fuder o Petri, o que foi que fez o Petri não ser cancelado na época? Porque a esquerda tá com a questão da frente ampla. O Petri não tem noção disso, de como é que é a movimentação política. Então, pra ele, foi o público dele, a sorte dele. Sim. Enquanto pro Monark, quando ele foi cancelado e a Rumble chegou pra ele, foi a sorte. Aconteceu. Alguém falou com o cara da Rumble e eu consegui isso aqui. Sim. Então veja que ambos estão sustentados pelos acidentes do mundo. Eles não têm perspectiva ampla sobre as coisas. Eles não buscam saber as coisas externas a eles. Então, eles continuam achando que pode ser que o porco venha e coma a criança. Por enquanto ele não comeu. Sim. Entendeu? Então, assim, Sim. ambos têm a postura que é impossível. É impossível o convencimento. Por mais que eles sejam contraditórios, por mais que as afirmações seguintes anulem as anteriores e coisas que eles falaram lá atrás, tá tudo bem, eu sou comediante. Tá tudo bem, eu sou maconheiro. É sempre um romance com a ignorância. Né? É um romance com a ignorância, é um dançar com a dúvida, com um porco. E pode ser um dia que o porco vem com uma criança. É um amor pelos acasos. É a sensação do falso gênio. Sim, sim. Né? Aquela sensação ego. Porra, todo mundo na minha vida disse que eu ia ser um merda por não estudar. Hoje eu sou quem? Sou muito mais do que essas pessoas, porque eu tenho uma riqueza. Sim. Né? Eu não sou gordo, eu sou rico. Não, só isso, né? Tem uma coisa na fala deles. Eles não se deram conta que em cada uma das falas que eles vão, de alguma forma, sustentando, eles mesmos não acreditariam se fosse contado a eles lá atrás que eles agiriam assim. Sim. Então, os dois foram surpreendidos. O Petri foi surpreendido com o podcast, e na época ele era um cara extremamente pessimista. Você lembra disso, né? Ele tinha uma visão completamente pessimista de vida. E agora é totalmente otimista. Não, vai dar tudo certo. Exato. Aí ele não imaginava. O Monark já era um cara que acreditava que não poderia perder aquelas coisas. E ele foi lá e foi surpreendido. Então os dois tiveram grandes oportunidades na vida deles de entender essa questão, entender como ela, de alguma forma, impactou profundamente, como não foi só, tipo, foda-se, como o acaso, ele realmente é um conjunto de fatores que vai se aglutinando, e ainda assim eles não fizeram isso. Então não é um indivíduo médio que poderia olhar isso e se dar conta de alguma forma. Né? Então, mas... e veja o engraçado. Alguns dos dois ouvindo isso aqui sozinho em casa ficariam extremamente irritados. Mas veja que eu estou dizendo que vocês são um cego. Que, mesmo sem conseguir ver, conseguiram pegar aquelas informações que tinham ao seu redor e transformar em alguma coisa e conseguir fugir do caos. Que foi isso que vocês conseguiram. Fugir do caos. Mas veja que, na sua suma incapacidade, infelizmente, de conseguir apreciar o que eu estou falando, entender o que eu estou falando, você vai olhar para isso. Você vai achar que é uma ofensa. E eu estou dizendo, na verdade, o oposto. Que vocês foram pessoas que conquistaram coisas porque vocês são um cego. E não a mulher com um filho no meio da mata que o porco come. Que não pode fazer nada. Vocês todos os dias estão fazendo coisas e conseguem fazer muito mais. Só que vocês não têm consciência da cegueira de vocês. Vocês são os homens que sabem mais do que sabem. E atualmente é pelo lado negativo. É pela cegueira. E não por ser cego, mas pela cegueira. Então veja que... A gente pode contar logo que... Diferente do que você pode assumir, que é um xingamento, é um ataque.
Não, acho que, assim, o PT tem mulher, banca a própria casa, o Monarca também banca a própria casa, a própria vida há muitos anos. Então vocês estão fora do campo dos afetos mais principais, mais primordiais, mais rasos, né? Aqui é fora do superficial. Então, veja que os dois têm essa sensação. Talvez seja, inclusive, por isso que eles acreditam tanto no acaso. Porque como os dois já obtiveram uma saúde material mais expressiva, eles se esquecem de que o dinheiro para manter isso é algo muito difícil de manter num plano curto, né? De que eles são uma exceção absoluta, que a maior parte das pessoas vive mais ligada a afetos muito mais imediatos. E que se tem alguém que tem a oportunidade de fazer isso, são eles. Sim, e tipo, o que eles não gostam de falar é que esse negócio, cada um tem o seu direito, cada um faz o que, faz o que quer, é que vocês são arrogantes. Tá tudo bem ser arrogante, eu também sou muitas vezes arrogante, meu nem arrogante. As pessoas são arrogantes, mas tem que ter consciência da sua arrogância, saber quando a gente tá sendo arrogante. E quando vocês falam assim, cada um pode fazer o que quer, isso é a maior arrogância que existe. Isso é das maiores arrogâncias que existe. E vocês, nesse sentido, vocês não falam, mas vocês acham que vocês são superiores à maioria das pessoas. O Petri acha que é superior porque ele tem shape, porque ele ganha dinheiro. E o Monarca acha que é superior porque ele ganha dinheiro mesmo sem se esforçar. Que é o que o Monarca acredita. Então vocês acham que vocês são muito superiores às outras pessoas. Mas muito superiores às outras pessoas. Porque, pra vocês, o que precisa ser feito e o ideal das pessoas boas e ruins são um espelho de vocês mesmos. Veja que tá longe de mim. Eu até acho que uma pessoa, se eu emagrecer, se eu conseguir emagrecer, se eu começar a emagrecer e tal, ir na academia e tal, eu acho que eu posso me tornar uma pessoa melhor. Veja que eu não tô botando a minha situação de gordo como alicerce pra vida. Mas o oposto acontece. A minha situação, como quem vou na academia, é o alicerce para ser um homem, uma boa pessoa. E veja, muito dos seus principais ídolos, tanto o Elon Musk quanto o Olavo, eram pessoas que não tinham preocupações com a questão física. De ser shapeado. O Olavo, tem algum vídeo do Olavo, Petri, que tu vê ele falando, passando um treino pra tu? Tem um vídeo dele passando um treino pra tu? Tem um que ele recomenda tomar creatina. Mas pra conseguir passar mais tempo lendo. Isso. Não pra levantar mais peso. Tá à disposição! Pra ter mais disposição, pra passar mais tempo lendo, mais tempo estudando, creatina ou whey. Mas ele não disse pra tomar creatina ou whey pra fazer um powerlift mais da hora, não? E olha que ele nem criticaria isso, mas não faz parte do campo de vocação da pessoa. Porque o Olavo tinha uma crença. Olha que o Olavo chegou ao extremo lá de pegar e fazer jiu-jitsu. Jiu-jitsu não, Kung Fu. Kung Fu. Lembra disso, né? Eu Que louco! Eu achei que eu podia voar! Exatamente, mas essa loucura que o Olavo fugiu, o Petri tá abraçando. Veja que o Olavo, quando fez Kung Fu, é porque você pra mim falou Kung Fu, eu tava ficando doido. Eu comecei a achar que eu era mais do que eu era. Sim. Veja que o Petri, na verdade, acha que, pelo fato de fazer jiu-jitsu ou levantar peso, ele é mais do que ele é. Sim. Veja que o Olavo fugiu da loucura. Fugiu dessa sensação de achar que você é mais do que você é. Você é exatamente aquela medida que você tem. Você pode vir a ser mais, mas hoje você é aquilo que você é. Então veja que é isso que me intriga. As pessoas que vocês vão levantar como grandes pessoas, as pessoas que vocês vão levantar como pessoas incríveis, não têm as crenças que vocês têm e vocês fundamentam de vocês opostas e dicotômicas a que eles tinham. Ou o rapaz lá, o budista, vai me dizer que Buda, o gordo lá, o Buda obeso, ele estava errado. Tá errado ele? Que é esquerdista, né? É isso aí, né? É isso que eu não entendo.